Olá. Bom, no primeiro vídeo a gente explicou o passo a passo da nossa planta baixa. E agora a nossa equipe vai apresentar a segunda parte do trabalho, que é a planta de cobertura da nossa estação de tratamento de água. A gente sabe que desenhar o telhado de uma na estação de tratamento de água não é só cobrir, mas é importante também para proteger os motores, os painéis elétricos e os produtos químicos da chuva e do sol forte. Bom, além disso, é necessário planejar para onde a água da chuva vai correr, para não alagar a área de trabalho. Para fazer esse desenho, nós usamos como base as regras da norma NBR 6.492. Como esse desenho faz parte do mesmo projeto da planta baixa, a gente manteve tudo padronizado. Usamos as mesmas medidas de escala 1 por 1 na legenda e colocamos a indicação do norte verdadeiro exatamente na mesma posição para o projeto fazer sentido. Agora a gente vai dar um zoom nas edificações para mostrar como dividimos o telhado e as calhas. Olá, eu sou o Vicente Arthur Vinícius e eu vou falar sobre o tipo de telhado e também o caimento dele. Dando uma olhada aqui no nosso desenho, nós optamos por fazer um telhado com um caimento de água para um lado só, no caso, que é para a direita, uma única rampa de caimento. E para nossas duas estruturas, nós, nós especificamos o uso de telhas onduladas, porque elas são ótimas para esse tipo de edificação, por ser mais leve e também mais fácil de manter. E como é possível ver aqui no desenho, aqui está indicando, né, para onde que a água vai escorrer e adotamos uma inclinação de 15%, que é o padrão recomendado para esse tipo de telha ondulada, para elas não acumularem água. Também nós representamos o contorno do beiral, passando para fora da parede para proteger a janela e também porta das chuvas. E as linhas tracejadas elas estão mostrando as paredes que ficam escondidas debaixo do telhado, deixando assim o desenho mais organizado e também possível notar as diferentes, o contraste de do que está sendo visto e aquilo que está sendo escondido. Então, e para fechar o funcionamento do nosso telhado, nós detalhamos todo o sistema de drenagem pluvial da, da casa operacional. Toda a água da chuva que escorre por essa rampa que foi explicado anteriormente vai se concentrar e cair direto nessa calha lateral que nós desenhamos com 0,15 metros de largura. Ela foi colocada estrategicamente apenas do lado direito, que é justamente para onde vai a gravidade e joga a água. Como a área desse telhado é considerável para uma estrutura técnica, nós não podíamos deixar essa água acumular. Por isso, bem no cantinho, bem aqui no cantinho dessa calha, nós desenhamos esse pequeno círculo que representa o condutor vertical, que nada mais é do que um tubo de descida. Nós especificamos em projeto o diâmetro padrão de 100 milímetros, que no AutoCAD ficou representado por essa cota de 0,1 metros, garantindo que o sistema suporte até tempestades mais fortes sem transbordar nada. E para qualquer pessoa que consiga executar o nosso projeto sem nenhuma dúvida, nós finalizamos a prancha incluindo essa tabela bem aqui, que é muito importante com a legenda da cobertura. Como vocês podem ver bem de perto na tela, ela explica direitinho o significado de cada elemento gráfico que nós usamos. Tem o desenho da seta de caimento, a indicação dos 15% de inclinação, a especificação da telha ondulada e o desenho da calha e a indicação do círculo do tubo de descida. Com a entrega dessa planta de cobertura e da planta baixa que mostramos no outro vídeo, a nossa equipe concluiu com sucesso. Tá. E essa foi a apresentação das nossas plantas. Obrigada pela atenção.